E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Anísio Renato de Andrade, da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte. Estou gravando esse vídeo para responder ao Felipe Neto, que publicou um vídeo sobre homofobia. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, porque ele falou muito sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Então, considero que temos direito de resposta. Muito bem, tem se falado muito sobre homofobia, mas acho que tem se exagerado muito a respeito disso. Por exemplo, eu não gosto de cigarro, não gosto de fumaça de cigarro, de cheiro de cigarro, não gosto que ninguém fume perto de mim. Então eu sou fumofóbico, será que é isso? Talvez. Deve existir essa tal de fumofobia, porque afinal de contas tem muita gente que abomina o cigarro. Mas a gente não vê falando em fumofobia por aí. Mas se a gente disser alguma coisa contra o homossexualismo, então isso é homofobia? Não, eu não considero que seja. Nós apenas temos direito de não aprovar determinadas práticas. E o homossexualismo é apenas uma delas. Pois bem, o Felipe Neto diz, ou coloca lá no fundo, na parede, respeito me representa. Será que representa mesmo? Ele desrespeitou judeus e cristãos em seu vídeo. Ele xingou pastores, xingou padres, falou que o que existe no Antigo Testamento é palhaçada. Então eu creio que isso foi uma ofensa a judeus e cristãos. Então faltou respeito aí. Ele leu a Bíblia, tudo bem que tenha lido a Bíblia, mas não entendeu. Quem disse que amar ao próximo foi o único grande ensinamento que Jesus deixou? Não. Se fosse só isso, Jesus não precisava ter ficado aqui durante 33 anos. Ele ensinou muito mais do que amar ao próximo. É claro que o amor é importante, mas o amor não significa concordar com as coisas erradas que a pessoa faz. Os pais geralmente amam seus filhos, mas ainda assim ensinam e corrigem e o fazem justamente porque amam, não é verdade? Então, o amor que Jesus ensinou não deve ser confundido com uma tolerância irrestrita a qualquer coisa que as pessoas façam. E mesmo que haja tolerância, não significa que tenha que haver concordância. Os argumentos apresentados pelo Felipe Neto também podem ser usados com mínimas alterações para se defender o adultério, a prostituição, a pedofilia, a zoofilia, a necrofilia. Porque se é para as pessoas fazerem o que elas bem entendem, então essas coisas também poderiam ser feitas. Muito bem. O problema, ou um dos problemas da fala do Felipe Neto, é que ele utiliza a Bíblia, mas ele não entende de Bíblia. Não entende. Mas fala com firmeza e pode parecer para muitos que ele está bem seguro do que está falando, mas ele comete alguns erros na sua fala. E o seu erro começa pela falta de entendimento da Bíblia como um todo, do progresso da revelação de Deus, do Antigo para o Novo Testamento, da contextualização das leis. Então, por exemplo, as pessoas conhecem aquela frase assim, olho por olho, dente por dente, que é uma frase do Antigo Testamento. E essa frase, ela tem sido usada como
uma expressão de rigor extremo. Olho por olho, dente por dente. Parece que está se ensinando uma cobrança extrema. Mas pelo contrário, essa lei, ela servia para limitar o impulso de vingança das pessoas. Então, se fosse furado o olho de alguém, o culpado teria o seu olho furado e não a sua vida tirada. Então, para limitar a vingança e o castigo, é que foi dada essa lei, olho por olho, dente por dente, como uma limitação para a ira e a fúria do ser humano. Então, as leis do Antigo Testamento, elas se encontram ali num contexto e elas têm, um dos seus propósitos é limitar a maldade humana, é melhorar a sociedade humana, é levar a sociedade humana alguns passos à frente de sua condição. Então, foi lido o texto de Êxodo, capítulo 21, versículos 7 e 8. E o Felipe Neto diz que o texto está ensinando as pessoas a venderem a filha como escrava. Mas o texto não está ensinando isso. O texto está limitando o problema da escravidão. Ele não está eliminando a escravidão, porque era uma situação da época, era a forma como as pessoas prestavam serviço, era a forma como as pessoas costumavam pagar as suas dívidas. Se eu estivesse devendo muito dinheiro para você e não tivesse como pagar, então eu ia ser seu escravo durante um tempo necessário ao pagamento daquela dívida. E a lei do Antigo Testamento coloca limites para essa escravidão, coloca determinados parâmetros, como que garantindo os direitos dos escravos. Então, aqui em Êxodo capítulo 21, versículo 7 e 8, diz assim: e se um homem vender sua filha para ser escrava, ela não sairá como saem os servos. Veja bem, se você lê ou ouve esse versículo, ele pode parecer uma coisa. Ah, mas então a Bíblia está ensinando a vender a filha como escrava, coisa absurda. Gente, a Bíblia não está ensinando isso. Veja bem, está escrito: e se um homem vender sua filha para ser serva ou escrava? Se, uma conjunção condicional. Se vender, aqui não está escrito assim: venda a sua filha como escrava. Não está escrito isso. Está dizendo se vender. Não é isso? Aí continua dizendo: ela não sairá como saem os escravos. Isso parece ruim. Parece uma atitude discriminatória. Não é mesmo? Ah, então os escravos saem da escravidão. E eles saíam. Veja que isso era algo avançado para a época. Não era para ser escravo até a morte. Então os escravos sairão, mas a escrava não sairá. Coitada da escrava. Que coisa absurda, que tratamento discriminatório contra a mulher. Mas nós temos que continuar lendo. Veja bem, como saíam os escravos, homens? Você pode ler Deuteronômio capítulo 15, se você quiser, para conhecer mais sobre o assunto. Mas o escravo, o homem, chegava o tempo dele ser liberto, ele recebia ali bens, recursos do seu senhor, e ele ia embora cuidar da sua vida. Mas esse não deveria ser o tratamento com a escrava. A escrava não deveria simplesmente ser colocada na rua e alguém dizer para ela: olha, vai embora, se vira. Não, porque a sociedade era muito mais difícil para a mulher naquele tempo. Então vamos ver aqui.
Próximo versículo. Se ela não agradar ao seu senhor, e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. A escrava poderia até se casar com seu senhor. Então, era uma possibilidade. Veja bem que a escrava ela não é tratada como um animal, ela não é tratada de uma forma degradante, ela pode inclusive se tornar esposa do seu senhor. Então veja, se ela não agradar ao seu senhor e ele não se desposar com ela, fará que se resgate. Que resgate é este? Um parente daquela escrava pode comprá-la. Então, não é soltar a escrava na rua para ela se virar. Não poderá vendê-la a um povo estranho. Ela não poderia sair da sua terra, agindo deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme ao direito das filhas. Olha, aquela escrava poderia casar com o filho do seu senhor. E então, a partir daí, ela seria tratada como filha. Então veja que essa lei, ela cerca de cuidados a escrava. É uma lei para o benefício da escrava. Então a lei não está mandando ninguém vender a filha como escrava, não está ensinando como se vende, mas está resguardando os direitos dessa mulher, caso essa situação de escravidão tenha acontecido. Muito bem. O Felipe Neto fala que existe homossexualismo entre os animais, e isso seria um argumento para dizer que isso é natural ou possa ser normal, aceitável entre os humanos, já que isso foi observado entre os animais. Olha, também existe canibalismo entre os animais, não é verdade? Então, se eles fazem, nós podemos fazer também? Os animais vivem nus, então é bom que nós vivamos nus também. Os animais fazem sexo na rua, então nós devemos fazer também? Eu acho que nós precisamos ser melhores do que os animais, pelo fato de sermos racionais, sermos inteligentes, então devemos ser melhores do que eles. O comportamento animal não serve de modelo para nós. Muito bem. Então, foi dito no vídeo que a Bíblia não condena o homossexualismo. É claro que condena. Claro que condena. Temos os textos do Antigo Testamento, mas, se quisermos textos no Novo Testamento, também temos. Felipe Neto leu 1 Coríntios capítulo 6. Então está ali, dos versículos 9 a 11. Mas ele acha insuficiente essa palavra. Foi só Paulo que falou contra o homossexualismo. Só Paulo? Já bastaria? Se houvesse na Bíblia meio versículo contra o homossexualismo, já bastaria? Mas, o que acontece? Tem mais. Romanos capítulo 1 fala contra o homossexualismo, e não apenas o homossexualismo masculino, mas também o feminino. Então, Romanos capítulo 1, versículo 26, diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no que é contrário à natureza. E o versículo 27, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Bom, Felipe Neto não conhece esse texto, ou leu e esqueceu. Temos também primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Bom, então, a Bíblia reprova o homossexualismo. Isso é fato. Existem muitas leis do Antigo Testamento que
estavam limitadas àquela época. Se você analisar um pouco, você vai compreender isso. Muitos mandamentos estão limitados a determinado tempo, a determinada época, a determinado povo e a determinada situação. Então, por exemplo, a gente encontra no Antigo Testamento regras de higiene. O israelita estava ali viajando pelo deserto antes de chegar a Canaã. Ele tinha, por exemplo, ao fazer as suas necessidades fisiológicas, ele deveria cavar um buraco e enterrar suas fezes. Lei, era a lei de Moisés. E o que isso tem a ver conosco hoje? Quer dizer que eu preciso enterrar as minhas fezes? Não. Mas esse mandamento, ele me ensina a respeito da higiene, e eu entendo que a falta de higiene pode prejudicar a minha saúde. Então eu tenho alguma coisa para aprender com esse mandamento, ainda que eu não precise cumpri-lo literalmente hoje. Então tem muita coisa no Antigo Testamento assim. Entretanto, existem princípios morais permanentes. Existem questões que foram repetidas e reforçadas no Novo Testamento. Então, muita coisa eu não preciso fazer porque está fora do meu contexto, mas muita coisa eu preciso observar porque foi algo que permaneceu, inclusive através do Novo Testamento. Bom, foi mencionado o caso de Ló. E Ló ofereceu as filhas para poupar os anjos. E o Felipe Neto disse que isso é pregado como um exemplo de fidelidade e justiça. Mas quem falou que isso é um exemplo para alguém? Quem falou? Nem tudo que está na Bíblia é bom exemplo. Aqui nós temos também maus exemplos para que nós não façamos as mesmas coisas que alguns personagens da Bíblia fizeram. Então, não se pode dizer, porque está escrito aqui na Bíblia, você tem que fazer igual. Precisamos usar a inteligência ao estudarmos a Bíblia. Quem disse que é para imitar Jó? Quem disse? Ninguém disse. Então, esse argumento não faz o menor sentido, não é? Então, o que nós podemos dizer sobre o homossexualismo? A Bíblia reprova, assim como uma série de outras coisas. Nós, heterossexuais, também somos reprovados pela Bíblia em muitos comportamentos, em muitas práticas. Então, nós não ficamos isentos das reprovações bíblicas. O Felipe Neto citou bem primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, ao dizer que ali tem uma lista de pecados. Então não é só o homossexualismo que é condenado, não. Outros pecados são condenados também. Então a Bíblia condena isso, condena a embriaguez, condena a bebedice, condena uma série de práticas. Então não é só o homossexualismo, mas o homossexualismo também é condenado pela Bíblia. E o que dizer aos homossexuais? Eu não devo tratá-los mal, devo respeitá-los como seres humanos, como cidadãos, mas isso não significa que eu devo concordar com o homossexualismo, de forma alguma. De forma alguma. Então, eu devo dizer que Deus ama os homossexuais. Deus ama os homossexuais. Mas isso não quer dizer aprovação à prática pecaminosa. Deus ama todas as pessoas. Deus me ama, mas não quer dizer que Ele aprova os meus pecados. Então, Jesus ensinou o amor ao próximo. Sim, ensinou. Jesus ama os homossexuais. Jesus está pronto a perdoar. Muitas vezes é lembrada aquela frase de Jesus, daquele episódio em que
os fariseus trouxeram uma mulher adúltera para ser apedrejada, e Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então essa frase é uma das mais conhecidas da Bíblia. As pessoas geralmente usam essa frase para defender o pecado, para continuarem no pecado. E aí dizem: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas, alguns versículos depois, Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Então Jesus demonstrou amor àquela mulher? É claro. Aceitação? É claro. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele ama cada pecador, mas ele odeia o pecado. Você que é homossexual, você não é uma abominação. Mas o homossexualismo é uma abominação. Não é você, meu amigo. Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te perdoar, mas Ele também quer te libertar. Então Ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Então, Ele não quer apenas continuar te amando, te perdoando e você continuar vivendo no pecado. Jesus quer te libertar. E Ele pode fazer isso. Ele pode. Porque Ele tem feito com muitas pessoas. Eu conheço homens que eram homossexuais e hoje não são mais. Se casaram. Não é? Eu lembro aqui de 2 pastores que foram homossexuais. Hoje são pessoas libertas. E nós não estamos falando de uma história com 15 dias de duração. São décadas de testemunho de vida transformada. Jesus ama os homossexuais, Jesus pode libertá-los. Pois bem, o texto já citado da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, eu queria ler aqui, que diz assim, primeira carta aos Coríntios 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora observe bem o que Paulo falou aos Coríntios. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo está falando, olha, entre vocês havia pessoas assim como idólatras, adúlteros, devassos, efeminados, ladrões, avarentos e etc. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha, Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus transforma. Bom, agora, eu não posso te proibir de praticar o mal. Você é livre para isso. Você tem liberdade para isso. Então, se você quiser viver no homossexualismo, você é livre para isso. E um perigo que ronda muitas pessoas, e principalmente os mais jovens, os adolescentes, é o desejo de experimentar. Experimenta aqui, experimenta ali, experimenta determinada prática, experimenta outra, para ver do que gosta, o que prefere e etc. Cuidado para você não experimentar veneno. Você é livre. Você é livre para se destruir. Mas Deus não quer que você faça isso. Eu devo respeitar a sua liberdade. Mas
A palavra de Deus está aqui para nos instruir, nos